Olha, para você que veio direto do core de iniciação, a recomendação que eu posso te fazer é: calma, senta, respira um pouquinho, vai dar uma volta. Quer dizer, eu imagino que você não deva ter vindo direto, porque o core de iniciação é uma baita playlist aí com horas de conteúdo, mas eu acredito que deu para perceber o quanto que aquele conteúdo é importante, gente. Não é à toa que a gente separou a parte de autoeficácia para ser a nossa iniciação, porque a gente acredita e tem total convicção de que a partir do momento que vocês entenderem como funciona, né, quais são os bastidores do seu desempenho, é muito mais fácil de você desenvolver ainda mais a partir daquele momento. Tanto que, hoje, a gente vai começar a trocar uma ideia sobre a parte mais, como é que eu posso dizer, não exatamente técnica, né, mas um pouco mais aprofundada sobre o que que é o treinamento mental. Eu digo isso porque a parte técnica dela, a gente consegue te mostrar através de uma teoria. Mas eu acredito que para muita gente vai dar aquela ansiedade, tipo assim, caramba, vou aplicar isso na minha vida e vou melhorar meu desempenho. Só que temos sempre que ter em mente que cada um é cada um. E a ciência entende a importância da gente levar o princípio da particularidade, né, da individualidade do ser humano. Então, vamos deixar a parte mais personalizada para os programas de preparação psicológica. Se você quiser tirar uma dúvida ou outra, manda mensagem para a gente. Vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Mas vamos falar sobre coisas que vocês já conseguem aplicar no seu dia a dia, sem muita coisa, tá? Sem grandes técnicas, etc. Apenas chamando a atenção para detalhes importantes. Porque, gente, vivemos numa sociedade muito veloz. Meios de comunicação hoje são muito velozes. Todo mundo tem um celular aí no bolso ou na frente. E, assim, pelo menos para quem eu estou falando, que é você que está do outro lado, muito provavelmente você tem acesso à internet, não é à toa que você está aqui, tá? Porque, beleza, não vou ser hipócrita de levar em consideração que realmente 100% do mundo tem acesso à internet, porque a gente sabe que não é assim, tá? Então, o que que acontece? Vivemos em tanta velocidade que muitas vezes isso desconecta nós de nós mesmos. E aí, calma, isso significa que a gente pode, sem querer, estar vivendo em pilotos automáticos de várias coisas, sendo que a vida acontece no aqui e agora. Puxando para o desempenho, não tem como você performar bem amanhã e não tem como você mudar o seu desempenho de ontem. Então, nada mais justo do que quando a gente bota os pingos nos is, quando a gente vai falar de psicologia do desempenho, que a gente treine a nossa mente para trabalhar no aqui e agora. E isso pode parecer, num primeiro momento, muito vago para algumas pessoas, mas com o tempo vocês vão começando a entender cada vez melhor o que eu quero dizer. Esse vídeo, né, essa aula, é um aquecimento para essa ideia, tá? Comecem a refletir sobre como vocês estão colocando a sua vida no dia a dia. O que que tem acontecido? O que que eu tenho feito? Principalmente, onde eu passo maior parte do meu tempo em termos de pensamento. Eu fico pensando muito nos problemas que eu tenho para resolver depois, ou eu fico pensando muito em problemas que talvez ainda não tenham existido, ou que não vão vir, nem vir a existir, a gente não sabe. Mas isso é ansiedade, né? É a, é a escolha, né, tipo, da dor por algo que ainda não aconteceu e que, apesar de terem probabilidade dessa coisa acontecer, ainda assim não é 100% de chance, porque a gente não sabe o que que vai acontecer amanhã. Principalmente quando é relacionado a outras pessoas. A gente não sabe o que que as outras pessoas estão fazendo. Então, assim, são muitas batalhas internas que vão sendo travadas, e isso vai aumentando a nossa expectativa de alguma coisa que talvez não aconteça, ou aconteça de forma muito diferente. Quem nunca passou por uma situação que esperava que fosse algo super difícil ou delicado, e que por alguma coisa foi super tranquilo, a outra pessoa que você achou que ia ser super chata ou estressante, levou o assunto super na boa, e aí vocês desenvolveram o assunto e o projeto de uma forma super saudável e bem melhor do que você esperava. Então, gente, tudo acontece no seu tempo, tá? E a partir de agora a gente vai falar sobre pequenos atos, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que vão influenciar a nossa capacidade de estar no aqui e agora. E, gente, só para fechar essa parte mais introdutória, estar no aqui e agora é um exercício. Não é tão fácil assim. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai desenvolver essa capacidade. Lá nas aulas de neurociência, a gente vai mostrar para vocês como é que o caminho fisiológico, e literalmente a gente vai mostrar no cérebro como é que funciona, é, como esse caminho ele é aperfeiçoado. O que eu adianto para vocês é, lembra
da questão da neuroplasticidade que muito falamos por aqui. Quanto mais fazemos de algo, quanto mais repetimos uma ação, um comportamento, um gesto, uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo, melhor e mais fácil vai ficando, tá? E aí isso pode ser um gesto esportivo, que através da constância e repetição vai sendo melhorado, pode ser através de uma técnica, pode ser através de um trabalho que você realiza no seu trabalho ou na forma que você estuda, etc. Para o cérebro, como é que funciona? Ah, então o Yuri está fazendo isso aqui com bastante frequência. Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar esse caminho de processo dessa informação para que a gente gaste menos energia. Porque para pensar em algum momento que você teve que aprender algo novo. Não é meio esquisito? Não dá aquela sensação tipo assim, bate uma preguiça ou um distanciamento? Ou você vai fazendo, 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 vai errando, vai errando, vai errando. E aí, num determinado momento, parece que a coisa fica muito mais fácil, mais fluida, mais simples. E aí você, caramba, como é que eu penei tanto para aprender isso e agora já é um pouco mais tranquilo? Acho que no esporte a gente tem milhões de exemplos sobre isso. E na vida, se vocês pararem para refletir um pouquinho também no trabalho, na escola, faculdade, enfim, onde vocês estiverem, dá para perceber que conforme você se adequa a uma rotina, mais fácil ela vai ficando. E às vezes a gente aumenta a dificuldade ou a gente fica por ali porque já tá bom também, tá? Então, o que que é isso? Isso é a parte, o que a gente sente, né, de um ponto de vista leigo, sobre a neuroplasticidade. Vocês vão fazendo e o cérebro vai se reorganizando para que essa informação ela seja melhor processada e mais rápido e com menos ruídos de, eu acho que pode ser diferente. Não, é simples, ela vai. Esse é o automático saudável que a gente quer. Porém, quando se tratam de atividades intelectuais, o automático ele é muito perigoso. Quando a gente fala de esporte, o automático ele é muito bem-vindo, principalmente quando é um esporte competitivo, porque simplesmente parece que o seu corpo reage mais rápido. Ele toma a decisão mais rápido, porque você já fez aquilo ali tantas vezes, que na hora que a oportunidade chega para você, você simplesmente pega e executa o que você precisa fazer. Agora, trabalho, etc. Relacionamento com os outros. Se ficar muito automático, a gente deixa de prestar atenção em dicas importantes sobre o que dá para fazer de diferente. No esporte, dependendo das regras, o fazer diferente ele é bem-vindo, mas ele é muito arriscado. Então, o básico bem feito é o que leva os campeões a serem campeões, tá? E óbvio, com um toque ali criativo deles, que, querendo ou não, vai ser alguma questão relacionada à própria fisiologia ou ao próprio entendimento sobre o processo. Quando a gente fala sobre os outros, nós estamos falando de outras pessoas. E nós, seres humanos, temos uma questão incrível que é: estamos em constante processo de mudança, em aperfeiçoamento, ou não, para algumas pessoas, né? Mas o tempo inteiro a gente está mudando, o tempo inteiro a gente está aprendendo algo. Não só diretamente, como a gente está fazendo aqui, mas às vezes por alguma mudança de ambiente, uma mudança de trânsito, uma mudança de equipe, de trabalho, uma demanda nova, um e-mail diferente, nós temos que nos adaptar o tempo todo. E muitas vezes não dá tempo de ter um processo de neuroplasticidade bem desenvolvido, a tempo de você pegar no tranco ali direitinho e conseguir levar adiante. Então, o que vai diferir a psicologia do desempenho do esporte para outras questões não relacionadas a esporte é que temos essa questão do automático bem mais bem-vindo para o esporte ou para trabalhos operacionais, tá? Mas o problema do automático é aquilo que eu estava falando para vocês, é a perda do processo de raciocínio sobre a atividade que a gente está fazendo. Então, já vou trazer agora para vocês o que que a gente consegue fazer na prática para começar a mudar. E aí, não sei se já deu para perceber, eu acho que sim, mas a galera aqui da Corte é bastante nerd, né? Então, assim, além da paixão pela psicologia, a gente estuda muito. A gente não, quando a Acorde foi criada, a gente desenhou as aulas, a gente não parou de estudar. Inclusive, todas as aulas, apesar de eu já ter uma noção ali sobre o tema que eu quero trazer, eu tenho que estudar mais sobre, porque eu estou falando para pessoas que não são psicólogos ou não são pessoas da área da saúde. Então, eu tenho que aperfeiçoar a minha didática e ver como outras pessoas estão aprendendo. Por isso, inclusive, eu reforço tanto para vocês, gente. Dá o feedback, fala o que que vocês estão achando, né? Vamos mudar, vamos fazer uma coisa construtiva, tá? Ainda mais construtiva, né? Porque eu acho que já é bastante construtivo, eu acredito muito nisso. Então, gente, o que que temos em comum, independente de sermos do esporte, do trabalho, concurseiros ou etc.
livros, tá? Ah, eu não gosto de ler, não tenho livros. Em algum momento da sua vida você já pegou um livro, tá? E provavelmente, e assim espero, depois dessa aula você vai voltar a ter o hábito de ler. Ah, porque ler é coisa de atividade gente intelectual, não sei o quê. Calma, não é. Ficou mais popularizado porque talvez pessoas que tenham mais apego ao desenvolvimento do intelectual leiam mais. Mas eu vou mostrar para vocês que a leitura não é apenas uma fonte de obter informações e desenvolver algo intelectual, mas um treinamento mental e que tem muito para contribuir na sua performance no esporte, inclusive, tá? De resto, quem trabalha com atividade intelectual já tem que estar ciente de que realmente a leitura é um hábito que vai ajudar muito vocês. Mas o que que leitura tem a ver com o esporte? Gente, para você pegar um livro, quando você abre para ler, você tem que estar ali, naquele momento. Você não vai ler ou você já leu, você está lendo. E aí, para quem não tem o hábito, quando vocês pegarem o livro e abrir, provavelmente vão ter vários pensamentos que vão entrar na sua cabeça, tipo assim, cara, vai fazer outra coisa. Desiste. Sei lá, vai mexer no celular, vai correr, vai treinar de novo, vai assistir vídeo de esporte. Enfim, milhões de pensamentos vão te desvirtuar do caminho da leitura, tá? E isso, gente, é a oportunidade que vocês têm de começar a aperfeiçoar a capacidade de concentração, atenção, tomada de decisão, foco, gestão emocional, porque isso vai ter muita relação com o monólogo interno que vocês vão ter. E pasmem, vamos comparar o hábito de ler um livro com a musculação, tá? Vamos lá, você vai na academia de musculação, vai fazer agachamento livre, leg press, pronto. Leg press, né? Acho que talvez. Bom, pode ter pessoas que não conhecem, né? Mas acredito que a galera que chegou na Cord tem muito envolvimento com esporte, já deve ter visto. Mas é uma máquina que você tem o leg press horizontal, né? Que você fica sentado nessa postura, igual a gente está aqui. E aí, com as pernas, né? Você vai empurrar uma placa para frente que vai estar carregando o peso. Aí, se eu digo para vocês que a gente treina para facilitar um gesto esportivo ou desenvolver uma habilidade, significa que se eu faço leg press, eu vou ficar cada vez melhor de fazer leg press? Sim. Consequentemente, de uma forma indireta, você fica mais forte. Então você tem uma amplitude de movimento saudável, se você treina saudável, né? E você não fica só melhor em fazer leg press, mas você vai ter mais, assim, uma gestão energética dos músculos ali inferiores de uma forma muito mais eficiente. E isso vai refletir na sua gestão energética ao longo do dia. Então, se você sobe escada, se você anda muito, isso você já vai perceber que você consegue fazer essas coisas sem cansar tanto, sem desgastar tanto o seu corpo. E, em termos intelectuais, você tem uma oxigenação muito melhor. Então, o teu cérebro ele está mais alimentado, ele está mais nutrido. Então, você tem uma capacidade mental muito mais eficiente. Ah, então todo atleta de alto rendimento tem a capacidade intelectual muito eficiente? A maioria sim, a maioria sim. Porque né, essa questão do esforço físico, eles têm. O atleta de alto rendimento ele tem um monólogo interno muito bem, como é que eu posso dizer? Trabalhado, porque ele trabalha num rendimento tão alto, ele trabalha tão ali no limite dele que o tempo inteiro é duro, o tempo inteiro, tipo, é alguma coisa que pode atrapalhar ele. Então ele já fortaleceu essa forma de pensar e, por questões neuroplásticas também, o cérebro dele vai processar a informação de uma forma muito mais eficiente, tá? E aí, por que que eu trouxe esse exemplo da musculação para falar de livro ainda? Porque vocês não vão ficar só bons em ler livros, tá? Conforme vocês vão desenvolvendo a técnica de vocês, e daqui a pouco eu vou dar dicas de como fazer isso também, mas cada um vai desenvolver a própria, vocês vão ficar mais atento a detalhes. E aí, eu sou atleta, eu tô lendo o livro, eu vou ficar mais atento a que tipo de detalhe. Cara, para você, aquilo que eu falei, para você ler, você tem que parar o que você está fazendo, respirar, entender o que está acontecendo, ler, e no fim das contas, o melhor exercício que a gente pode fazer é tentar fazer um resumo mental sobre o que que a gente entendeu sobre aquilo que a gente leu, e o mais importante, como eu coloco na prática aquilo que eu li, tá? E aí depois eu vou mostrar sobre as técnicas, vocês vão entender ainda melhor sobre o que eu estou falando. A questão é, se vocês começam a pegar o ritmo de se adequar e botar isso aqui na vida de vocês, vai ficar muito mais fácil prestar atenção em detalhes, seja no seu esporte, seja no seu trabalho. Porque você está treinando a sua mente
a focar em algo específico. Ah, mas meu esporte é coletivo. Então tem vários pontos de foco. Tem, mas ali você está focando no que você está fazendo aqui agora e no que você tem que pôr a sua energia, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como vocês conseguem adequar a leitura, não só como uma forma de obter conhecimento e desenvolvimento intelectual, mas como uma ferramenta imprescindível para o treinamento mental, tá? Então, é isso, para não ficar muito grande, e já volto com mais.